Compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que está aqui, minha filha, a Zoe, né? Estamos aqui nessa noite. Louvar a Deus pela vida do Diego, pela vida da Sara, né? Pela vida da Rebeca, né? Eu acredito que o Diego já contou um pouco aqui da nossa história. A gente tem, querido, uma aliança que eu acredito que foi firmada no Senhor. Eu sempre me questionei por que Deus me colocou junto com o Diego. Desde 2013, quando nós começamos a trabalhar ali em Anápolis, né, era totalmente diferente, era água e óleo, né, gente? Quantas vezes, uma das coisas que mais me intrigava às vezes, quantas vezes eu e o Diego, a gente estava em momentos de oração, e Deus usava uma irmã para falar assim, ó, está sobre você a unção de José, tudo que você colocar a mão, você vai prosperar, Deus vai te abençoar financeiramente. Aí a irmã olhava para mim, e você vai ter que renunciar tudo na sua vida, você vai deixar tudo. E eu falava, não, tá de brincadeira. Aí a gente ia para outro local, aí vinha uma irmã, falava, Deus vai te abençoar, assim, você tem a unção de José sobre a sua vida, Deus vai te abençoar para você ser próspero, tudo. Aí vinha e profetizava novamente na minha vida, do mesmo jeito. E sabe, querido, uma coisa que tem orações na nossa vida que a gente faz muitas vezes, que a gente ora, mas a gente não quer que Deus atende. E quando você ora com sinceridade, o Diego, nós estávamos no mesmo evento que Deus transformou. Em 2013 nós estávamos aqui no Serra Dourada com 50 mil jovens. E o pastor fez um desafio para quem literalmente pudesse ter a sua vida transformada. Falou assim, Deus nessa noite está levantando aqui 5 mil jovens que a partir de hoje, por mais que ele tente fazer outras coisas, ele vai correr para todo lado, mas ele vai acabar se encaixando naquilo que Deus tem para a vida dele. E a gente levantou a mão ali e não sabia que depois de 10 anos, né, a gente, né, estaria aqui, né, Deus nos proporcionou. O Diego foi para São Paulo, Deus me deu a oportunidade de eu viver na África durante 1 ano e meio, né, voltei para o Brasil, hoje nós estamos ali no Canadá, há 3 anos e meio ali naquela nação, e um país gelado, mas um país abençoado, né? O Diego já teve a oportunidade de estar 2 vezes lá na nossa igreja, e a gente espera um dia receber você lá em Toronto, no inverno, a menos 30, viu? Você ter a graça de Deus ali, de estar ali naquela nação que tanto precisa do Evangelho, né? O Canadá hoje é um país com estrutura fantástica, né? Um país que tem 35 milhões de habitantes, mas um país que hoje praticamente a base toda foi formada por cristãos, mas é um país totalmente progressista, um país que te proporciona qualidade de vida, mais questão de ética e moral, assim, uma decadência muito grande. Então nós estamos ali hoje, viemos aqui de passagem aqui no Brasil, e essa semana fui surpreendido, fui fazer alguns exames de rotina, acharam uma pedra na vesícula, agora eu vou ter que operar. Tive aqui ganhei uma surpresa aí, mas Deus está no controle. Então nessa noite eu queria compartilhar uma palavra com você, que está lá em João 3, né, um versículo bastante conhecido, João 3,16, né, eu também trago um abraço do meu pastor, a gente estava vindo agora no carro, conversando com ele, pastor Anderson, trago um abraço dele também. João 3,16, né, para alguns teólogos é a mini Bíblia, né, se você pegar todos os livros ali, você vai pegar e você vai resumir a Bíblia aqui em João 3,16, o que a palavra do Senhor vai nos dizer? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, né, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nessa noite, como é um culto de ceia, né, se você for estudar a história da igreja, para os reformadores, o momento de mais intimidade do cristão é o momento da ceia. Hoje nós iremos trazer a memória, estou vendo ali o irmão do Diego, Alex, mas sua esposa, a mãe do Diego, muito bom ver vocês aqui. Então, o maior momento de intimidade, meus irmãos, é o momento da ceia. Só que para a gente entender a ceia, nessa noite eu quero falar sobre o que Cristo veio fazer na terra. 4 coisas que Jesus veio fazer na terra, porque hoje quando nós olhamos, muitos cristãos que cresceram na igreja, não sabem o que Jesus veio fazer na terra, querido. E como que você vai representar um Cristo que você nem conhece? Muitas pessoas aí, o ano passado eu cheguei a ouvir falar que Jesus foi um revolucionário. Jesus estava chegando a comparar Jesus quase com um Che Guevara da vida. Jesus veio para mudar o social. Não, Jesus veio para trazer, não, querido, se você não souber o que Cristo veio fazer na terra, eu sempre aprendi que se o problema do mundo fosse economia, Deus tinha mandado um economista. Se o problema do mundo fosse mental, Deus tinha mandado um psicólogo. Mas o problema do mundo era o pecado. Literalmente era o pecado. Então por isso que Cristo veio na terra. E se a gente não entender isso, a primeira coisa, hoje quantas pessoas estão servindo a Cristo, mas nem sabem o que Jesus veio fazer na terra? Se você chegar e falar, quem é Jesus para você?
E se você não entender quem é Jesus para você, você não vai saber qual é a sua missão aqui na terra. Interessante que, quando Jesus tem um encontro ali, quando Jesus está com seus discípulos, e ali muitos estão indagando, e Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, e pergunta assim: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí alguns vão falar: não, mestre, alguns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, algum dos profetas. E Pedro fala algo interessante para Jesus: não, tu és Cristo, né? E aí Jesus vira para Pedro, Pedro tem uma revelação de quem é Jesus, e Jesus vira para Pedro e fala assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus é, Jesus fala para Pedro qual é a sua missão e quem ele seria aqui na terra. Então, automaticamente, quando você tem uma revelação de quem Jesus é na sua vida, o que Cristo veio fazer aqui na terra, aí você vai entender o propósito. Então, muitas pessoas às vezes vêm para a igreja, ceia, canta louvores, mas não sabe o que Cristo veio fazer na terra. E é muito triste hoje em dia. Se a gente pegar a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela se resume em preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Se a gente pegar o Antigo Testamento, a gente vai ver o quê? Uma preparação. De Gênesis a Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, a gente vai ver o quê? A preparação. E aí depois a gente vai ver o quê? Jesus sendo manifesto. No livro de Gálatas, a Bíblia vai nos falar que Jesus ele veio o quê? Na plenitude dos tempos. Literalmente, querido, é a mesma coisa quando a mulher vai ali, né, dar a luz. Jesus veio no tempo certo. Se você for ver todas as profecias que tinha acerca do Messias, no Antigo Testamento, ela vem e se cumpre certinho, até Jesus ter nascido em Belém, quando, né, vai fazer um recenseamento, Jesus vai para Belém, aí acontece o recenseamento e Jesus nasce. Então toda a palavra de Deus, aí vem a manifestação, a propagação, a explanação e a consumação. A Bíblia nos diz que Deus enviou e Jesus obedeceu e veio. Foi até o texto que o Diego leu aqui em Filipenses, no capítulo 2 ali, que vai falar o quê? Sobre a supremacia de Cristo, o que ele veio fazer aqui na terra. Então Jesus, né, então se Cristo era Deus em seu relacionamento e estado preexistente, se tornando homem, o que ele deixou nessa transição? Aí, né, o texto que Filipenses 2:7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então a consciência que Jesus tinha de Deus é que tudo o que ele fazia era para Deus, querido. Tudo o que Jesus fazia, tanto que em João, no capítulo 14, Felipe fala assim: Senhor, a gente quer ver, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim: Felipe, vocês estão comigo há tanto tempo, e ainda você pede para eu o quê? Para eu mostrar o Pai. Interessante que aí é uma das coisas que a gente vai estudar, que é uma das maiores discussões teológicas, que é a encarnação de Cristo. Aí quando a gente vai para o Evangelho de João, vai falar que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quando a gente vai para Colossenses, que é um texto fantástico, Colossenses no capítulo 1 vai falar que tudo foi feito por meio dele, tudo foi feito para ele. Então, Salmo 19 vai falar que os céus manifestam a glória de Deus. Então, a consciência que Jesus tinha de Deus é que tudo o que ele fazia era para Deus. Então, aqui nessa noite eu quero falar rapidamente sobre 4 coisas que Jesus veio fazer aqui na terra. Que se nós não entendermos isso, querido, tem gente que fala assim: Jesus é legal. Não, querido, Jesus não é legal, Jesus é essencial. Jesus, ele é o centro da nossa vida. Legal é os nossos amigos, a nossa família. Não, Jesus é o centro da nossa vida. Se você conversar, quando eu morei na África, no Senegal, eu morei num país 95% muçulmano. Onde você vai, você vê mesquita, você vai ver as pessoas ali 5, às 9, a meio-dia, às 3 e 7 horas da noite fazendo oração. Você vai ver as pessoas no mês do Ramadã ali. Então, se você chegar para um muçulmano, ele acredita em Jesus, mas ele vai falar que Jesus era somente um profeta. O judeu também vai falar: não, Jesus veio, era um profeta e tal, vai falar ali o que ele fez. Se você conversar com um budista ou com um hindu, ele também vai falar a mesma coisa. Então, por isso, nós temos que saber o que Cristo fez por nós, que ele é o centro da nossa vida. Então, a primeira coisa que Jesus veio cumprir aqui na terra, ele veio, sabe o que, querido? Aplacar a ira de Deus. Vinícius, Deus estava irado? Com certeza. João 3,36 vai falar que aquele... Projeta aí fazendo favor para mim, João 3,36, que é um versículo, querido, se a gente não entender,
Aí é o que muitas vezes a gente confunde, a gente fala assim, fulano é gente boa, fulano é bacana, tal, ele só não tem Cristo. João 3,36, aí fala o seguinte, João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então só tem dois tipos de pessoas que Deus olha lá do céu, aqueles que têm o Filho e aqueles que não têm. Somente isso, fulano é gente boa, fulano é tão... Só não tem Cristo. Porque quando Deus olha lá de cima, Ele vai ver quem tem Cristo e quem não tem. Foi quando o povo saiu do Egito, ali na 10ª praga, quando o anjo da morte foi passando, quando tinha o sangue nos umbrais, onde que tinha o sangue, o anjo passava. Então aquele que tem o Filho, ele tem o quê? Ele tem a vida de Deus. Então Jesus, ele veio aplacar a ira de Deus, é o que nós chamamos, ali quando a Bíblia termina no livro de Malaquias, tem o período que a gente chama período intertestamentário, que quando Deus, ele o quê? Ele ficou calado, né? Que quando a gente fala o silêncio teológico, é o período intertestamentário, e aí Deus, ele rompe o silêncio aonde? Com João Batista. João, ele vem pregando no deserto, e aí esse silêncio é rompido através de João, que aí muitas pessoas que pensaram que João era o Messias. Aí quando vem João pregando no deserto, né, vai falar, né, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, né, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a justiça. Romanos 1,18. Vai falar claramente, querido, que Deus estava irado. Deus, ele tinha duas opções, ou ele acabava com tudo, ou, aí é o que a gente diz, Deus, ele tinha um plano na manga. A gente acha que muitas vezes a gente pega Deus de surpresa, não, querido, a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Foi o que aconteceu na pandemia, o pessoal achou que, agora lá no céu, aconteceu o coronavírus, Deus está desesperado, todo mundo está desesperado, não, querido. A Bíblia fala lá em Atos 17:26, vai falar que existe um tempo pré-determinado para tudo, que Deus estabeleceu todas as coisas. Então, Deus, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Então agora claramente, né, Romanos 5:9 também vai nos falar sobre isso. Logo mais, mas muito agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a primeira coisa, querido, Jesus, ele veio aplacar a ira de Deus. Se a gente não entender, querido, que quando Deus olha para a humanidade, e hoje é o grande problema, que as pessoas só pegou um atributo de Deus, que é o amor, mas o trono de Deus, a base é a justiça e o amor. E aí, a gente veio de uma geração que há 20, 30 anos atrás não podia nada, né? Você não pode fazer isso e tal. Foi até, né, sobre o livro, né, que o pastor Leandro Vieira escreveu, o que é? O Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça e o Evangelho Eterno. A geração de 20 anos atrás não podia nada, tal. Só que agora a geração de hoje pode tudo, e se não tiver um equilíbrio, querido. A geração de hoje é tudo, não, Jesus é um cara legal, então eu posso fazer tudo, vem como está e continua como está. John Wesley, ele fala o seguinte, que a conversão é você tirar, né, o homem do mundo, e a santificação é você tirar o mundo de dentro do homem. Uma coisa, aí tem muita gente que, aí hoje, sabe o que a gente vê todo final de semana no Brasil? Um monte de gente levantando a mão e as pessoas acham que as pessoas se converteram. Não, querida, aquilo ali é decisão. Levantar a mão, as pessoas levantam a mão aí no show, para todo lado. Agora, de conversão é diferente. Onde que a gente vai ver essa pessoa produzir o quê? Frutos dignos de arrependimento. Aí é uma frase que eu gosto muito que diz que arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Literalmente, você pode chorar, querido, mas aquilo ali, fulano, né? Quantas meninas aí às vezes casou com alguns jovens na igreja, porque falou, pastor, chega aqui e fala, Diego, o menino veio aqui na igreja e levantou a mão, ele é crente agora, não, ele só levantou a mão. Às vezes ele levantou a mão até no momento errado. Não é crente não, ele vai ser necessário o quê? Um processo, querido. Então, claramente então, se a gente não entender que Deus, quando ele olhava, Deus ele estava irado, querido, com a humanidade. Claramente. Segundo, Jesus ele veio fazer o quê? Cumprir a justiça. Mateus 5,17, coloca aí fazendo favor, porque muitas pessoas pensam que Jesus ele veio para abolir a lei.
E muitas coisas que Jesus ele fez, claramente estava dentro da lei. Aí muitas pessoas falam, agora não existe mais lei para nada e tudo. Querido, quando a gente olha para o Antigo Testamento, existia a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei cerimonial ela foi mudada. E muitas coisas da lei civil também, praticamente. É o que a gente chama de atributos temporários e atributos permanentes. Então, agora, aquilo que era pecado no Antigo Testamento, ele continua sendo pecado hoje em dia também. Literalmente. Então, as pessoas não entendem, falam, não, tem muita coisa que era só para o Antigo Testamento, aquela coisa toda. Não, vai lá para o livro de Levítico, que era, não mudou. Então, querido, então vamos pegar muitas coisas. Então, aí, quando precisa do Antigo Testamento, vai lá e pega o Salmo 23 e quer. Não, então não pega o Salmo 23, ele está no Antigo Testamento, para que você vai usá-lo? Ele está no Antigo Testamento. Mateus 5,17 vai falar, não pense que eu vim revogar a lei, ou os profetas, não, eu não vim para revogar, eu vim o quê? Para cumprir. Então, claramente, querido, Jesus, ele veio o quê? Cumprir a justiça. E hoje, quando a gente olha para Cristo, a nossa justiça é Ele. E Isaías vai falar que nosso senso de justiça é como um trapo de imundícia. Então Jesus ele veio para cumprir a justiça claramente, né? Romanos 1, 16, 17, o que a Bíblia vai nos dizer? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o que? Poder de Deus para a salvação, de todo aquele que ele crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, 2 Coríntios 5, 21 também vai nos ensinar, ninguém tinha como viver pela lei. Não, querido, não tinha como você viver pela lei. É igual eu falo, a lei, querido, ela não vai te salvar, mas ela te aponta para Cristo. Claramente. Aí, se você não entender isso, aí tem pessoas que falam o seguinte, mas a lei, não, ela te aponta para Cristo. Claramente. Aí é o que as pessoas hoje, a maior dificuldade hoje dessa geração é você entender o que é a graça de Deus. Porque a graça hoje parece uma capacitação para pecar. Não, a graça é uma capacitação que Deus nos dá para a gente fugir do pecado. Literalmente. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, né? 2 Coríntios 5, 21. Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Coloca aí, Romanos 10, 4, por favor. O que a Bíblia vai nos dizer, queridos, sobre isso? Romanos 10, 4. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a segunda coisa que Jesus veio fazer aqui na terra, ele veio cumprir, querido, a justiça de Deus. Aí, literalmente, tem pessoas que, e aí a pior coisa que tem é muitas vezes as pessoas se achar justo. Tem pessoas que às vezes assistem o filme Paixão de Cristo e falam, por mim Jesus não precisava ter apanhado muito daquele jeito, não. E hoje, aí, querido, se a pessoa não se prostrar diante de Deus, às vezes eu olho para algumas pessoas que elas vão fazer algumas orações e chega assim, potentíssimo Deus, magnífico Deus, excelentíssimo Deus, e Deus olha e fala assim, eu te conheço, por que você não confessa as suas fraquezas? Ontem eu estava falando, né, na igreja, eu falei assim, se você colocar na ponta da balança, Davi ele pecou muito mais do que Saul, só que Davi ele tinha algo que Saul não tinha, quebrantamento. E hoje as pessoas chegam diante de Deus e ela quer dar argumento. Querido, quem é muito bom de argumento é muito ruim de arrependimento. Davi poderia, quando o profeta Natan foi ali confrontar Davi, ele falou, não, mas também, olha, uma mulher, 1h da tarde, ela está andando aí sem roupa, poderia dar um desconto, né? Eu aqui e tal, um calor desse aqui. Não, querido, Davi não falou nada. Davi bateu no peito e falou assim, cria em mim um coração puro. Quando Samuel vai confrontar Saul, ele até se arrepende, mas ele fala assim, Saul, você poderia me honrar diante das pessoas? Toda vez, querido, quando Davi era confrontado, ele simplesmente se jogava diante de Deus. Isso sim é arrependimento. Agora tem pessoas que quando vai chegar diante de Deus, falam assim, não Deus, eu pequei porque, o senhor tem que entender também que a pessoa é difícil e tal, dá um monte de justificativa. E aí quando a gente olha para a vida de Jesus, querido, que Jesus ele é o que? O nosso exemplo, é o nosso modelo. Ele vai falar o que? Aprendei de mim. Aprendei de mim, o modelo sou eu. Então, claramente, querido, a gente vai ver Moisés, né? Moisés, quando
Deus vai confrontar, não, Senhor, mas esse povo que o Senhor tirou do Egito, aí Deus fala, não, Moisés, esse povo foi você. E aí a gente tem a síndrome de Adão e Eva. Deus foi confrontar Adão falou, não, mas essa mulher que o Senhor me deu aí quando foi confrontar Eva falou, a serpente, aí a serpente não tinha para onde ir, né? Então, querida, a gente tem que entender que diante de Deus não tem justiça, não existe isso. Hoje um monte de cristão que quer ter o quê? Direito. Não, eu não levo desaforo para casa, não aceito de jeito nenhum. Não aceito, eu não aceito isso acontecer comigo. Aí a gente olha para grandes homens de Deus, querido. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, quando a gente olha para a vida de Davi, homens que literalmente às vezes poderia até ter o direito, mas abriu mão para que a justiça de Deus fosse feita. Quantas vezes na minha vida eu falei, não, Senhor, eu vou me defender, e Deus falou, se você for entrar, eu saio. Não, Senhor, não, mas a música diz que o Senhor é o advogado fiel e tal. Então Jesus literalmente é o advogado fiel. Então, querido, quantas pessoas hoje, sabe o quê? Que muitas vezes, para entender essa questão da justiça de Deus, muitas pessoas que Deus está doidinho para abençoar, com vontade de abençoar, mas sabe por que Ele não abençoa? Porque no dia que Ele abençoar, no outro dia ela vai colocar no Stories a música do sabor de mel. Aí vai ter problema. E aí eu fico pensando, que evangelho é esse? Que é totalmente ao contrário, que você tem que falar, não, querido, agora eu estou aqui, Deus me deu voz, para que eu pudesse ser voz, para que eu não pudesse ser, literalmente agora você puder estender a mão. Aí a gente aprende com Davi novamente, quando Davi ele sobe no trono, a primeira coisa que ele fala, existe alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Ele poderia falar, agora será que tem alguém da casa de Saul que eu possa exterminar? Então a segunda coisa que Jesus veio fazer na terra, ele veio cumprir a justiça de Deus. Toda lei se encerra em Cristo. Terceira coisa que Jesus veio fazer aqui na terra, resgatar o homem do seu estado de pecado. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu falo para a Bárbara, eu falo assim, amor, a Zoe não é crente, não é porque ela é nossa filha que ela é crente, não, ela precisa ter um encontro com Jesus. Filho de crente não é crente, neto de crente não é crente. Literalmente, você tem que ensinar o seu filho certinho, você vai ver igreja, vão falar, não, porque nasceu na igreja, aí tem muita gente que nasce na igreja, cresce na igreja, casa na igreja, é batizado na igreja, é velado na igreja e acorda no inferno. Literalmente. Não, mas minha mãe é uma mulher de oração, meu pai é uma mulher de oração. Querido, salvação é individual. Literalmente, não é como você deixar uma herança não, querido. Eu acho interessante quando Deus vai falar assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Literalmente, querido, todos pecaram. É muito fácil, você pega, né, daqui uns dias o bebê, vai querer começar a morder, querer tomar, não sei o quê. Todos pecaram, não existe ninguém bom, querido, ninguém. Quando a gente entende isso, que todos pecaram, claramente a gente vai entender isso na palavra do Senhor. Então Jesus, ele veio literalmente resgatar, querido, um texto, né, que está lá em Romanos, que vai falar quando o apóstolo Paulo, querido, ele praticamente, ele tem uma briga com ele mesmo, que ele vai falar que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Existem duas naturezas dentro da gente, querido. Existe a natureza, né, carnal, e existe a natureza nova que nós temos em Cristo. Por isso que muitas vezes, né, a gente fala assim, Senhor, deixa eu descer da cruz aqui um pouco, fui colado com velcro, né, a gente desce, literalmente. E aí muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, poxa, por que às vezes eu acordo, estou triste, de manhã eu estou triste, aí à tarde eu já quero ganhar o mundo para Jesus, à noite. Querido, existem duas naturezas, isso é normal. Eu falei ontem na igreja que todos nós temos bipolaridade. Aí o pessoal, literalmente, sabe por quê? A Bíblia fala que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E aí quando a gente olha para a vida de Elias, depois de ter feito ali o que fez ali com os profetas no Monte Carmelo, ele pede a morte. Literalmente, aí ele foge para o deserto e pede a morte, fugindo de Jezabel. Se eu fosse Deus, eu ia falar, volta lá que Jezabel faz o serviço. Não precisa fugir, vai lá, volta lá. Um homem que há um tempo atrás tinha sido usado por Deus, pede a morte. E se a Bíblia fala que nós somos como Elias, sujeito à mesma paixão, querido, é normal, tem dia que se você quer o céu, isso é você ser gente.
Então, Jesus ele veio resgatar o homem do seu estado do pecado. Então a gente tem essa natureza dentro da gente. Agora, depende de quem você vai alimentar mais. Se você acordar de manhã e você alimentar a sua carne, isso vai prevalecer. Agora, se você acordar de manhã, você fazer o devocional, você buscar a Deus. Agora tem gente, querido, que não lê nada da palavra de Deus. Você chega, o Diego lembra, a gente trabalhava com jovem, eu fazia isso demais, gente, falava assim, gente, abre a Bíblia em Apocalipse 23, e ficava só esperando. Aí muita gente folheando assim, abre aí. Aí as pessoas, poxa, eu lembro que uma vez a gente estava numa igreja lá em Anápolis, na Copa de 2014, assistindo um jogo lá, e teve uma gincana bíblica. Aí perguntou assim, qual que é os 4 evangelhos? Gente, chegava lá os meninos da igreja assim, Zaqueu, já ouvi falar Zaqueu, Marcos, Lucas e João, Estevão, tal. O Diego sabe, nós começamos a fazer seminário junto, a gente tinha um pastor no seminário, o pastor Edivaldo, que ele falava que um cristão que lê a Bíblia uma vez por ano, ele está abaixo da mediocridade. Querido, você lê 3 capítulos por dia, 5 no final de semana, você lê a Bíblia toda em um ano. Literalmente. Aí, quando eu vivi na África, querido, você vai chegar num menino de 12 anos, ele sabe o Alcorão todinho de cor. Literalmente, você vai conversar com eles sabem ali, literalmente. Aí você vê hoje uma geração, querido, que não sabe folhear a Bíblia. Pior coisa que tem é você pregar em Obadias. Você fala assim, gente, abre a Bíblia em Obadias. Aí você vai, abre a Bíblia em Ageu. Né? Então você fala, por quê? Porque criou uma frase dentro da igreja muito errada, que quando Deus chama, Deus capacita. Deus não capacita ninguém, querido. Se você não estudar, se você não buscar, se você não, literalmente, Deus não vai capacitar. Então, claramente, querido, se você não se alimentar da palavra de Deus, aí hoje, eu estava falando ontem, lá no Canadá as pessoas não usam WhatsApp. Eles usam mensagem ainda de texto, né? E aí você vai falar para eles, você fala que hoje o brasileiro é o pessoal que mais fica na rede social. Não é errado, querido, você usar. Mas o problema é você ficar 3, 4 horas na rede social e você ler um versículo da palavra de Deus. Literalmente. Eu me lembro que quando eu me converti, eu falei, eu vou decorar um versículo da palavra por semana, que em um ano eu vou ter 52 versículos na cabeça, e eu ficava lá, vou decorar. Aí eu fui decorando, porque às vezes quando você está com um problema financeiro na sua vida, aí você vai lembrar lá de Filipenses 4,19, que vai falar que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ah, eu estou passando por abandono. Ah, meu pai e minha mãe me abandonou. Você vai lá para o Salmo 27, que vai dizer que ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu não te deixarei só. Ah, eu estou passando por dificuldade. Querido, você tem que ter, porque quando você tiver isso, o Espírito Santo vai trazer a memória. Aí tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, e aí ela pensa o seguinte, pela Bíblia estar aberta no Salmo 91, aí vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Então as pessoas hoje não têm, querido, a gente é igual eu falo, estão se falando muito na questão do avivamento, mas eu acredito que literalmente, antes da gente ter um avivamento no Brasil, a gente precisa ter um abibliamento das pessoas conhecer a palavra de Deus, querido. Literalmente. Tem até um caso, querido, o pessoal um dia foi no Fantástico lá e pegou o pastor que foi lá em Oséias e falou, pega a mulher do teu amigo e adultera com ela. O texto bíblico. Você fala, meu Deus do céu. As pessoas o quê? Não entendem, aí tem vários textos. Aí hoje o que acontece? As pessoas pegam um texto isolado e fazem uma teologia de um texto isolado. Então, se você não se alimentar da palavra de Deus, querido, então aqui, voltando aqui, ele veio resgatar o homem do seu estado do pecado. Então, querido, a gente tem essas duas naturezas, querido. Então, todos pecaram, todos, não existe ninguém bom, por mais que a pessoa não seja boa, né? Eu lembro que a filha do Dr. Russell Shedd, ela falava assim, eu só acredito que meu pai pecou, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Literalmente, fala assim, a Bíblia diz que todos pecaram, então eu acredito que ele pecou. Então não existe, não querido, Jesus ele veio resgatar o homem do seu estado do pecado, literalmente. Olha o que vai dizer, Colossenses no capítulo 1, versículo 13, projeta aí para a gente, fazendo favor. Claramente o que Jesus veio fazer, Colossenses 1, 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Não, é 1,13. Colossenses 1,13.
pois Ele nos resgatou, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, Ele nos resgata e transforma a nossa natureza carnal em uma natureza divina. Literalmente. Aí é o que você, muitas vezes, quando você vê fulano assim, você vai falar assim, poxa, a pessoa era assim. Por isso que é impossível, querido, uma pessoa falar que teve um encontro com Jesus e você não vê frutos na vida dela de transformação. É impossível a pessoa falar, você é cristão? Quanto tempo? Tem 10 anos, mas você não vê nada de diferente. E hoje a igreja brasileira, infelizmente, ela fica impactada, sabe por quê, querido? Com o dom. E o dom, querido, Deus não tira. Deus não tira. Quando o homem caiu lá no jardim do Éden, ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem muita gente fazendo coisas ruins com o dom que Deus deu. Aí você vê e fala, fulano começou cantando na igreja, hoje está cantando no mundo. Aí as pessoas pensam que Deus vai tirar a voz, não vai. Aí a gente fica impactado, sabe por quê? Com o dom, e sendo que a gente tem que ficar impactado com o fruto. A pessoa, fulano vem aqui hoje, fala tão bonito. Não, ele fez um curso de oratória, só isso. Quem tem que saber se você é literalmente um homem ou uma mulher de Deus é quem convive com você todos os dias. Aí a pessoa vem num evento, você vê ela 1 horinha, 2 horinhas, e fala, fulano é um homem de Deus e tal. Não, querida, a pessoa ali, ela só tem um dom que Deus deu. E aí a gente deveria orar, era o quê? Pelos frutos do Espírito. É o amor, é a longanimidade, é a benignidade, é a mansidão, é o domínio próprio, é a fé, é a alegria. Literalmente a gente tinha que pedir os frutos, que é pelo fruto que a gente é conhecido. As pessoas vão olhar e falar assim, poxa, aquela pessoa ali, quando ela tinha todo motivo para explodir, ela não explodiu. Literalmente. Então, Ele nos resgata e transforma a nossa natureza carnal em uma natureza divina. Pensa, querido, olha a vida do apóstolo Paulo, começou a vida como perseguidor e terminou morto. Literalmente, você vai ver uma transformação. Claramente, todos os homens que Deus usou, Deus tratou o que neles? O temperamento. Por isso que não existe crente Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim. Eu lembro que a gente foi ter uma aula no nosso curso de missões, aí levaram lá uma psicóloga e fizeram, né? Fizeram lá os 4 temperamentos. O fleumático, o sanguíneo, o colérico e tal. Aí todo mundo falou, não, eu ajo assim com meu marido porque eu sou sanguíneo. Tal. Aí até quem foi dar essa aula para a gente foi o pastor João Batista. Aí ele deixou todo mundo falar, não, é porque eu sou... Ele falou, gente, deixa eu falar para vocês, e aonde que entra o domínio próprio? Aí todo mundo, onde que entra o domínio próprio? Fala, não, eu poderia falar, não, porque eu sou sanguíneo, e onde que entra o domínio próprio? Olha a vida de Pedro, querido. Pedro, claramente, quando Jesus ele vai ser preso, Pedro ele queria o quê? Agir na natureza carnal, literalmente. Então a terceira coisa, Jesus ele veio resgatar o homem do seu estado do pecado. Quarto, Jesus ele veio revelar e nos mostrar quem é o nosso verdadeiro inimigo. E esse, irmãos, é uma grande dificuldade que nós temos, porque muitas vezes a gente pensa que o nosso inimigo é o nosso cônjuge, é o nosso irmão, é a nossa família, e não é. Se a gente não souber quem é o nosso inimigo, a gente vai perder tempo, vai perder energia. Jesus ele veio literalmente mostrar quem é o nosso verdadeiro inimigo. Porque quando a gente sabe na prática contra quem lutamos, né, a gente o quê? Vai poupar energia. E muitas pessoas hoje estão lutando, sabe, estão entrando em guerras, falam, não, poxa, isso aqui é meu inimigo. Eu estava falando ontem, né, na igreja, eu falei assim, quantas pessoas hoje que chegam e falam assim, o inimigo se levantou contra mim, no inferno não tem nem mais cadeira. Chega e fala, o inimigo se levantou contra a minha vida financeira. Você fala, rapaz, a calculadora, todo celular tem hoje em dia, não precisa, planejamento financeiro, né? O inimigo se levantou contra a minha saúde. Não, querido, Deus te deu os órgãos em pleno funcionamento, você começou a comer X-Bacon, você começou tal, deu um problema, né? Aí, as pessoas ficam doentes, aí vai para a campanha de oração. A pessoa fumou a vida inteira, pegou um câncer de pulmão e fala que Deus é ruim. Não, querido. Então, se a gente não souber quem é o nosso inimigo, a gente vai se frustrar. Então, aqui, ó, quando a gente coloca aqui, ó, se você for ver no meio militar,
quando as pessoas vão realizar uma patrulha no terreno do inimigo, nós temos que conhecer as pessoas têm que conhecer o máximo de instrução, né, o poder de fogo ali, tudo o que, para eles saber qual é a estratégia que eles vão fazer. Então, claramente, né, você vai saber aquilo que você vai usar para você o quê? Para você saber como você vai lidar. A Bíblia fala, hoje nós vamos ceiar, e tem um texto na Bíblia que fala, examine-se o homem a si mesmo, né, o texto ali quando a gente lê da ceia. Se a gente se examinasse a nós mesmos, querido, ninguém precisava apontar o dedo para a gente e falar assim, você é chato, você é isso, isso, isso. Quando a gente tivesse coragem de literalmente chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, sonda o meu coração, mostra os meus defeitos. Querido, claramente, se a gente soubesse quem igual assim, essa questão de nós conhecermos, olha a vida de Judas, querido. Judas, ele tinha um problema muito grande. Judas não poderia lidar com dinheiro, e ele foi ser o tesoureiro de Jesus. E aí foi onde que aconteceu um grande problema, literalmente. Então, quando as pessoas se conhecem, da melhor coisa que tem, eu fico pensando em José. José, se ele fica mais um tempo ali com a mulher de Potifar, com certeza ele ia cair. Então é melhor que você sair correndo, sai correndo sem roupa, mas sai. Agora tem gente, Davi não. Davi, ele olhou, falou, rapaz, ficou olhando, né, deveria estar na guerra, a Bíblia vai falar que era o tempo dos reis sair à guerra, Davi mandou ali os seus generais, e ele deveria, aí Davi falou, não, traz aqui, eu vou sentar aqui sozinho para a gente conversar e tal. Então, querido, é a gente saber, a gente se conhecer. Então aqui, ó, claramente aqui, ó, numa guerra, muitas vezes é usado aqui vários meios de tortura, meio de arrancar informações sobre o seu capturado, é mais ou menos assim que funciona. Quando o diabo escraviza uma pessoa, literalmente é isso que acontece, ó, pessoas que compõem músicas e usam suas letras, e muitas usam até a própria Bíblia para atingir pessoas, inventam sonhos que incentivam pessoas a derramar ódio sobre as outras. E aqui, querido, a única coisa que Satanás ele tem contra o homem é a carne e o pecado. Literalmente, quando o inimigo vai pegar, é a carne e o pecado que o diabo tem. Literalmente, para ele o quê? Para ele usar contra a gente. E aí tem muita pessoa que acha que vai assim, eu vou para o inferno por causa de Satanás. Não, querido, a única razão para alguém ir para o inferno é o pecado. Literalmente, é o pecado que vai nos levar para lá. Claramente. Então por isso que é o quê? É combater o pecado contra o pecado em nós mesmos. A natureza caída que todos os dias quer retornar. Existe um vídeo do John Piper que vai falar, né, faça a guerra. Aí ele vai falar claramente ali, ele lutando contra você mesmo. Claramente, querido, é você lutar contra você mesmo, você entender contra quem você está guerreando. Você entender seus pontos fracos, as suas fraquezas. Né, eu aprendi uma frase logo no início da minha conversão que fala assim, aquele que não confessa a fraqueza, confessa pecado. Literalmente falar assim, se eu ficar aqui eu vou cair, esse aqui é meu ponto frágil. Então literalmente aqui, ó, todos os dias, nós temos diante de nós um pote de mel e um pote de fel. E é literalmente a gente tem o que? A opção de fazer escolha. Ou a gente vai agradar a Deus, é igual eu falo, qual que foi a diferença de Davi e José, o que eu estava falando? José, querido, ele tinha diante dele, e o que eu acho mais lindo na vida de José, para a gente entender aqui, é porque a Bíblia, José, ele tinha todos os motivos até para pecar. Tinha sido o quê? Os irmãos tinham vendido ele, estava longe de casa, sozinho. Quanto mais, né, ele foi ali sozinho, ele poderia virar, e ele fala algo muito forte, querido. Como que eu poderia pecar contra Deus? Ali não tinha ninguém vigiando ele. E ele escolheu. Foi a mesma coisa quando a gente olha para a vida de Daniel e os seus amigos. Poxa, é levado para outro país, tiraram a identidade deles, mas a Bíblia vai falar em Daniel 1:8 que eles decidem firmemente, querido, literalmente, decide firmemente. Então tem muitas pessoas que dá motivo, falam assim, não, aconteceu isso, igual eu falei no início, porque aconteceu isso na minha vida. Quantas pessoas hoje, que às vezes não estão fluindo na vida, que falam assim, eu sou assim porque há 20 anos atrás meu pai me amaldiçoou, disseram uma palavra que eu não ia ser nada, que eu não ia viver, que não ia acontecer isso na minha vida, e carrega isso, querido. E mesmo a pessoa sendo cristã, e aquilo que Deus fala sobre você, não, porque falaram que eu não ia conseguir acontecer isso. Não, uma vez eu subi para cantar e as pessoas foram e me criticaram e nunca mais eu vou cantar. Eu subi para pregar, as pessoas me criticou porque eu não sabia falar.
e carrega isso, querido. Então a gente tem a opção de escolher todos os dias. Então aqui, quando na verdade todos os que desfrutam acreditam que, né, muitas vezes uma árvore, o que importa é o fruto, quando na verdade o que importa literalmente é a semente. Essa é a diferença entre os que desfrutam e os que creem. Efésios, né, no capítulo 6, no versículo 12, vai falar literalmente, né, que o diabo, ele é o quê? Ele é o nosso inimigo, querido. É o nosso maior, né? É um dos nossos inimigos. Aqui embaixo eu vou estar falando sobre outros. Mas se a gente não entender, querido, que muitas vezes o inimigo usa a vida das pessoas para o quê? Para nos atacar. Literalmente. E aí a gente pensa o seguinte: você acha quem que o inimigo muitas vezes vai usar? Ele vai usar uma pessoa próxima, porque é uma pessoa que você ama. Você não fica frustrado com quem você não ama. E literalmente, muitas vezes, o diabo, ele vai usar uma pessoa próxima para o quê? Para nos atacar. Olha o que, Efésios 6,12. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E eu sou, né, estou quase assim, muitas vezes estou quase tentando virar um presbiteriano, mas eu sou assembleiano, né? Não tem jeito. Eu acredito, querido, em todos os dons. Eu e o Diego, nós já tivemos várias experiências assim, querido, de ver literalmente o diabo usar, de até lutar fisicamente. Literalmente, querido, de ver coisas assim que, de uma pessoa magrinha, 3 pessoas tentar segurar ela e não conseguir, literalmente. E você vê o que o diabo faz quando ele escraviza uma pessoa. Literalmente assim, a gente vê muitas coisas assim no mundo espiritual, e muitas vezes as pessoas não acreditam, querido. E igual, eu sou técnico de enfermagem, e eu trabalhei no SAMU. Hoje eu entendo que muitas vezes eu vi pessoas tendo ali, que hoje eu entendo que não era crise convulsiva, literalmente era o diabo. De se você chegar e falar assim, enfiar a mão na cabeça e falar, sai agora, em nome de Jesus. E a pessoa voltar assim, literalmente. O que o diabo faz quando ele pega uma pessoa? E hoje as pessoas, não, querido, literalmente isso acontece. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, literalmente. E aqui outro inimigo também, para a gente entender, que muitas vezes as pessoas não entendem, outro inimigo que Jesus veio mostrar para nós, revelar quem que é, a morte. A morte, ela é um grande inimigo nosso. 1 Coríntios 15, 26, coloca aí, o último inimigo a ser destruído é a morte. E essa, querido, a gente viu uma pandemia aí que veio, infelizmente tirou a vida de muitas pessoas, mas eu descobri uma coisa seguinte, querido, o pessoal não estava com medo do vírus, na verdade o pessoal estava com medo de morrer, porque eu quero dizer o seguinte, se você não morreu de coronavírus, você vai morrer de outra coisa, literalmente, que as pessoas não estavam com medo do vírus, as pessoas têm medo da morte, querido, e só tem medo da morte aquele que não sabe viver. Literalmente, querido, porque, e aí uma coisa que eu descobri na cultura brasileira, que a gente tem uma mania de falar assim, nossa, fulano viveu bem porque ele viveu 100 anos, não, querido, viver bem não é viver 100 anos, a ótica da palavra de Deus, não, viver bem é você viver o propósito de Deus na sua vida, porque senão Jesus foi um fracassado. Eu vivi mais que Jesus já, 33 anos Jesus viveu na terra, e o homem que mudou a história na humanidade. Então o último inimigo nosso é a morte, querido. E aí quando a gente entende a palavra de Deus, o que Cristo fala, um dos versículos mais lindos da palavra de Deus, que eu acho isso fantástico, se um cristão não entender isso, Atos 2:24 vai falar que os grilhões da morte não puderam conter a Cristo. Eu sempre gosto de falar isso, querido, a morte chegou diante dos grandes homens de Deus, aí a morte chegou diante de grandes homens, né, da humanidade, chegou diante de Buda, chegou diante de Maomé, chegou diante desses homens, mas um dia ela chegou diante de Deus, de Jesus. E aí na época da pandemia eu preguei uma mensagem na nossa igreja chamada A Morte da Morte, porque na hora que ela chegou diante de Jesus, ela falou, opa, agora não tem mais jeito, aqui agora acabou. Então, querido, a Bíblia vai falar que os grilhões da morte não puderam segurar Jesus, isso é maravilhoso, isso é fantástico, querido, que você não serve um Cristo morto, que está pendurado numa cruz, não, querido, Jesus está vivo. O último inimigo foi a morte, é igual eu falei, então as pessoas hoje, querido, quando fala de morrer, não, querido, a vida ela é, porque a gente pensa, a vida ela é rápida, breve e incerta.
Só que a gente pensa o seguinte: eu vou viver. Não, querido, hoje a gente está aqui, amanhã muitas vezes a gente não pode estar. Então, um inimigo nosso, 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é o quê? É a morte. Mas a Bíblia vai nos dizer claramente, quando Jesus falou, onde está a morte, né? A gente vai ver aqui, 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Claramente, querido, Jesus venceu a morte. E isso é maravilhoso, querido. Quando a gente entende isso, sabe o que a gente começa a fazer? A gente para de se preocupar com aquilo que é terreno e começa a se preocupar com aquilo que é eterno. O pastor Francis Chan, ele fala algo interessante. Ele compara a nossa vida aqui na terra como isso aqui. Ele fala, isso aqui tudo é eternidade. A nossa vida aqui na terra é só isso aqui. E a gente investe muito mais aqui do que nisso aqui, 100 anos, querido, você vai viver no máximo aí, se você viver, amém. Agora imagina a eternidade. E aí, é igual o pastor Luciano Subirá, ele brinca que um dia um homem chegou nele e falou assim: pastor, eu admiro demais o senhor é um homem muito simples, o senhor não tem ambição nenhuma. Ele falou: opa, contrário, meu irmão, eu sou ambicioso e muito, a questão é que você está investindo tudo aqui na terra, eu estou investindo tudo lá no céu você não vai passar nem perto do meu condomínio, literalmente. Então, querido, tem muita gente aqui que mora, e não é errado você ter, mas tem muita gente que mora numa casona top, maravilhosa, mas lá no céu, às vezes, ele vai morar numa barraquinha. E aí, meu irmão, tem muita gente que está trabalhando para Deus ver que quando você chegar lá no céu, porque existe a diferença entre salvação e galardão. Eu não vou chegar perto de onde que Paulo mora. Seria nunca que Deus ia fazer isso. Um homem que viveu como ele viveu, salvação é uma coisa, galardão é outra. 1 Coríntios vai falar claramente sobre essa diferença. Querido, tem gente que com certeza na hora que vai ser chegado no céu, vai ser aclamado, vai falar, nossa, ainda bem que você chegou e tal, aquela coisa maravilhosa. Então, o último inimigo, querido, é a morte, né? Claramente aqui, Então, aqui, literalmente, outra coisa, outro inimigo nosso, Tiago 4,4, Jesus veio nos mostrar, o mundo é o nosso inimigo. E o mundo o que, Vinícius? O mundo, o sistema, querido, que existe no mundo. Esse sistema caído. Literalmente, por isso que nós somos chamados a fazer o quê? A trazer a cultura do céu para dar uma nova vida a essa cultura caída. O mundo é o nosso inimigo. Quando a gente olha para o mundo, querido, claramente a Bíblia vai falar que aquele que se diz amigo do mundo se constitui o quê? Inimigo de Deus. Tiago 4,4 vai nos falar sobre isso. Coloca aí para mim, fazendo favor. Tiago 4,4. Olha o que a Bíblia vai dizer, gente, infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aí a pessoa tem vários anos de crente, aí ela vira e fala assim, mas a maioria dos meus amigos é tudo crente. Aí você fala, gente, é todos crente evangelista, né, que está indo ganhar o povo. Ele fala assim, não, a maioria das minhas amizades é tudo crente, é tudo gente do mundo e não tem nada a ver. Tem nada a ver e tal, eu sento lá e tal, o povo da igreja é tudo chato e tudo, eu falo, poxa, mas que transforma, então, não, mas é porque eu estou lá para evangelizar, aí é o que aí a pessoa não, vai lá, bebe para evangelizar, pega um versículo de Paulo, fala, não, porque a Bíblia fala para a gente tem que estar lá no meio, para a gente ser influência, não é ser influência, não ser influenciado, literalmente. Então, aquele que quer ser amigo de Deus, querido, aquele que quer ser amigo de Deus, a gente fala de Daniel, mas só que a gente esquece Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha o nível, antes de Daniel ser jogado na cova, os amigos dele passaram pela fornalha, olha com quem ele andava, olha o nível de pessoas que ele andava. Então, o mundo, querido, esse sistema caído não tem nada para nos oferecer, né? João, na primeira epístola de João também, eu gosto muito desse versículo, 1 João 2,15, que vai falar claramente sobre isso, né? 1 João 2,15, coloca aí, fazendo favor, um texto bastante conhecido, que muitas vezes as pessoas não compreendem, não amei o mundo, não ameis o mundo, né, em outras traduções, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, querido. Literalmente, porque o mundo ele quer o quê? Poder, ele quer fama e ele quer prazer.
literalmente, querido. E hoje, sabe o que acontece? Hoje na igreja muitas vezes eu fico vendo gente que era famosa no mundo, e ele se converte, e ele vem para dentro da igreja, e ele quer ter o mesmo sucesso que ele tinha lá fora. É totalmente ao contrário. Literalmente, o que aconteceu lá em Atos 8? O Simão lá, ele era conhecido, ele se converte, e aí o que acontece? Aí ele era famoso lá fora, e ele vem para dentro da igreja. Só que aí chegam uns caras lá que eram muito usados por Deus, né? A Bíblia vai falar claramente, quando os discípulos disseram, eles começaram a colocar a mão sobre as pessoas cheias do Espírito Santo, e ele quis fazer o quê? Comprar, querido. Ninguém compra o poder de Deus, não. Quis comprar o poder de Deus, falou, opa, lá fora você era estrela, aqui dentro não. Então, o mundo, querido, ele tem isso, ele vai querer proporcionar o poder, o prazer e a fama. Então, é totalmente contrário à ótica de Deus e à ótica do mundo. Então, o mundo é um inimigo. Então, aqui, ó, e igual eu iniciei falando sobre o inimigo, mas Vinícius, então, o nosso maior inimigo, querido, somos nós mesmos. Jesus, ele veio mostrar, Tiago 4:1, coloca aí para mim, por favor. Outro texto que as pessoas às vezes pensam, de onde que veio os problemas? De onde que vêm as guerras? Vem da onde? Olha, de onde procede as guerras e brigas? Que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Literalmente vem de dentro de nós. Olha no versículo 2, pode continuar, por favor. Olha o que vai dizer no versículo 2. Vocês cobiçam coisas, nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. E no versículo 3, quando pedem, não recebem, porque sabe o que? Pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Aí eu te pergunto, aí a pessoa às vezes está falando assim, Deus, eu quero um carro maravilhoso, mas se o dia que você tiver um carro, você vai dar carona para alguém? Não, não vou dar não vou deixar. E no dia que você tiver condições, você vai abençoar a vida das pessoas? E no dia que Deus te der uma voz, você vai poder ser voz para quem não tem voz? Tem muitas pessoas, é igual eu falei, querido, que Deus não abençoa, porque literalmente ele fala, rapaz, eu não posso abençoar, porque se subir numa gilete vai dar problema. Se começar, Deus vai poder falar, eu não vou poder colocar, não vou poder dar, porque não tem estrutura ainda. E a pior coisa que tem é você comer manga verde, você vai passar mal. Quantas pessoas que muitas vezes Deus ele vai dar algo para a gente aprender, mas muitas coisas ele só vai dar depois que a gente aprende. Literalmente, olha a vida de José, querido, eu olho a vida de José, Deus ele deu sonhos para José quando José era um adolescente, mas ele só se torna governador do Egito com 30 anos, Deus precisava trabalhar na base de José, literalmente. Então, muitas vezes aqui a gente a gente não consegue as coisas por causa disso. Provérbio 4:23 vai falar sobre tudo o que se deve guardar, querido. Querido, você pode ter um cofre na sua casa, você pode guardar dinheiro no banco, mas a coisa mais importante que você tem que guardar é o coração. Tudo que mais importante, guarda o seu coração, porque dele saem as fontes da vida. É a coisa mais importante, querido, é o seu coração. Aí hoje as pessoas se ofendem por tão pouca coisa. O pastor canadense estava contando para a gente uma história, que ele foi ministrar numa igreja um dia, aí chegou lá, o ministro de louvor, estava meio complicado, porque o ministro de louvor estava com o ego ferido. Aí ele chegou lá e falou, não vai conversar com ele não, que ele não quer nem tocar hoje, porque ele está com o ego ferido. Ele falou, não, mas eu preciso ir lá falar com ele. Aí ele chegou lá e falou, como é que está? Ele falou, não, pastor, estou sim, estou com o ego ferido. Ele falou, pois é, eu vim aqui matar ele. Acabar de matar, querido, porque cristão não tem ego ferido, uma pessoa ferida vai gerar outra pessoa ferida. Então, querido, guarde o seu coração é precioso. Aí tem gente que, às vezes Deus fala um monte de coisa para ela se prende numa coisa que as pessoas falaram para ela. Olha a vida de Davi, querido, nem os seus pais acreditavam nele. Quando o profeta Samuel foi chegar lá em Davi, falou, cadê? Tem mais alguém aí? Aí Jessé falou, tem está lá no campo lá. Ah, então tá, a gente só vai comer quando ele chegar. Nem os pais acreditavam nele, querido. Então, se Deus acredita em você, por que você não acredita? Então, guarda o seu coração, literalmente, né? Então, Jesus, ele veio detectar e nos mostrar o local exato onde o inimigo atua. Querido, o Antigo Testamento era maravilhoso, sabe por quê? No Antigo Testamento, a pessoa só era apedrejada se ela fosse pega em adultério. Aí vem Jesus no Novo Testamento e fala assim, agora só de você olhar para uma mulher,
Aí eu te pergunto, qual que era mais difícil, viver na lei ou viver na graça? Sabe por quê? Porque hoje, no Antigo Testamento, você poderia pecar, ninguém ia ver. Agora hoje, quando você está andando na rua, quando você olha, o Espírito Santo já falou, rapaz, o Espírito Santo está dentro. Literalmente, quando você passa no sinal vermelho, o Espírito Santo fala, olha o que você fez. Então Jesus, ele veio para tirar literalmente, ele vem para nos mostrar, ele tira da ação e ele coloca para a intenção. Então era muito mais fácil no Antigo Testamento, poderia pecar em secreto, ninguém ia saber. Então aqui, para a gente encerrar, claramente aqui, querido, para a gente compreender, né, aqui, a gente vai falar aqui de vários inimigos aqui, mas para a gente encerrar, nós muitas vezes não percebemos, se não houver uma vida de oração e vigilância constante, vamos ser uma ferramenta, igual eu falei, usada pelo inimigo, querido. Aí hoje a gente vem as crises, vem a depressão, vem a opressão, possessão, ira, acusação, querido. Hoje nós vivemos a geração, eu estava falando ontem, querido, as empresas de cosméticos já inventou tudo, querido, inventou muita coisa maravilhosa, mas ainda não existe maquiagem para tirar a tristeza. Aí vem, querida, as mulheres passam aquelas maquiagens mais bonitas, da Sephora, tudo, aí muitas vezes vem aqui e chora e derrete tudo, sabe? Então, querido, quando você chegar diante de Deus, aí vem, hoje a gente vive uma geração tão linda por fora, mas com a alma o índice de suicídio hoje é muito alto, querido. A gente olha hoje a ansiedade, e eu aprendi uma coisa muito simples, depressão muitas vezes é um excesso de passado que a pessoa guarda as coisas, ansiedade é o quê? Um excesso o quê? De presente, e felicidade é excesso de futuro, vamos viver o hoje, o agora, vamos curtir o momento. A Bíblia fala que cada dia já tem o seu próprio mal. Então aqui claramente, querido, para a gente entender quais são as armas que nós devemos usar, o jejum, a oração, a leitura bíblica. Tem pessoas que estão atrás de uma nova revelação. Não, querido, pratica as disciplinas espirituais. É impossível você orar, você jejuar e você ler a Bíblia e Deus não te usar. Literalmente. Querido, quando Deus foi escolher o sucessor de Moisés, quem que ficava na porta da tenda? Josué já tinha alguém preparado. Literalmente. Claramente ali, quando Deus foi pegar, claramente, igual, e hoje as pessoas querem, não, eu quero uma nova revelação, não, querido, pratica. Eu me lembro que, muitas vezes que Deus falou na minha vida, falou assim, eu vou te levar em vários locais e tal, falei, poxa, eu não tenho condição de ser piloto de avião, tentei ser jogador de futebol, não deu certo, eu vou estudar a palavra de Deus, querido. A primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu li ela quase em menos de 2, 3 meses, e continuei lendo, buscando oração, jejum, e tal, era bom lá em Anápolis, tinha um monte lá, que a gente ia, na época era bom demais, porque não ia tanta gente, agora lá infelizmente se tornou um ponto de encontro, aí é cada coisa que você vê, que você fala, meu Deus do céu, mas a gente buscava, né, eu digo que a gente tinha um grupo, querido, era impossível a gente passar uma semana toda sem jejuar, sem buscar a Deus. Uma vez a gente fez uma campanha de 40 dias na igreja de jejum, querido, para os jovens serem batizados com o Espírito Santo, e aí, o dia quando a gente terminou de ministrar ali, o Diego ministrando, os jovens foram cheios do Espírito Santo. Então, Vinícius, como que eu faço? Já começa praticando oração, jejum, palavra de Deus. Não tem uma nova revelação. Pior coisa que tem para um pregador, sabe o que é? É você pregar a palavra de Deus, a pessoa descer lá embaixo e falar assim, você tem uma palavra de Deus para mim não? Eu fiquei 40 minutos falando aqui, não teve. Já teve gente que chegou em mim e perguntou, você trabalha com revelação? Eu falei, não trabalho, irmão. Não trabalho, não trabalho, literalmente. E eu acredito que Deus fala. Só que eu acredito que quando Deus quer falar, querido, Ele vai falar. Aí hoje a gente vê muita coisa, sabe, as pessoas, porque literalmente eu vejo a mesma coisa quando você vê escrito num poste ali, eu trago a pessoa amada de 10 dias, literalmente a pessoa vai atrás de um profeta, por quê? Porque o profeta muitas vezes hoje fala aquilo que a pessoa quer, e não aquilo que ela precisa. Muita gente pega a 2 Crônicas 7,14, não, porque esse aqui é o versículo que vai sarar a nação. Não, querido, a Bíblia ali está falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira coisa, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender, aí sim eu vou poder fazer algo. Então aqui, querido, claramente aqui, nós também, para a gente encerrar aqui, nós temos que literalmente nos alegrar, querido, porque Cristo nos libertou da condenação do pecado, querido. E hoje, querido, se nós não soubermos quem é Jesus na nossa vida, o que Ele veio fazer aqui na terra, você vai passar 20, 30 anos cantando que Jesus é maravilhoso, cantando que Jesus é a nossa alegria, cantando que Jesus abençoa,
mas no primeira dificuldade você vai murmurar. Por isso que é muito fácil a gente exercer a fé quando a gente está no meio da multidão, porque a gente está junto ali. Aí hoje no Brasil é o que a gente vê, muita gente vivendo de congresso de igreja em igreja, todo domingo ele está numa igreja. Aí eu te pergunto, uma árvore que você planta ela todo domingo, ela vai dar fruto? Ela não tem raiz, literalmente ela não vai dar raiz, ela não vai crescer. Aí é a geração de evento, querido, e o Brasil é abençoado, porque, rapaz, segunda tem tal, não, segunda tem, ele deu sonho demais, que um dia no Brasil, eles foram fazer vários eventos e falar, quem que vai estar? Jesus. Aí parece que só Jesus não basta. Não, mas não vai ter mais ninguém especial, não? Não vai estar, vai estar o fulano, aí a pessoa vai. Aí quando chama, tem que botar segurança, tem que botar um monte de coisa. Querido, que tipo de evangelho que é esse? Que tipo de evangelho que é esse? Se só Jesus não bastar, querido, é complicado. Não, tem que ter Jesus e mais algumas coisinhas. Querido, tudo, é igual eu falo, tudo isso aqui, e eu encerro com isso aqui, eu aprendi uma coisa nesses últimos anos, que estratégia, querido, ela muda de acordo com o tempo. Você tem que namorar a estratégia e casar com o quê? Com a missão. Isso aqui tudo é estratégia, pode ter a luzinha, tudo, as coisas, tudo isso é maravilhoso. Mas se não tiver a presença de Cristo, nada disso muda. Querido, se você for fazer um trabalho com os indígenas, lá você vai ter que construir uma igreja como uma oca, que é redondo, que é cultural. Se você for trabalhar com os japoneses, lá geralmente a igreja lá é no chão. Então isso é o que a gente estuda sobre cultura. Tem um livro maravilhoso, que é o template do Antigo Testamento, que fala, né, Jesus, ele se manifesta em todas as culturas, tem uma forma de Cristo se manifestar. Então, querido, se a gente não entender o que Jesus fez por nós, a gente não vai entender o significado da cruz. Literalmente, aí a gente vai viver uma vida amargurada, a gente vai culpar as pessoas, a gente vai culpar pastor. Hoje a coisa mais difícil que tem, você pastorear hoje, porque as pessoas querem que pastor seja Jesus, e pastor não é Jesus. Pastor sente medo, sente dificuldade do mesmo jeito, da mesma forma. As pessoas estão esperando de um pastor somente aquilo que Jesus pode dar para ela. Casamento, as pessoas estão esperando do esposo dela aquilo que só Jesus pode dar para ela. Aí, meu filho, você pode casar com o apóstolo Paulo, que você vai passar raiva todo dia. Literalmente. Querido, Jesus, C.S. Lewis, ele fala que todo homem, ele tem um vazio que ele é do tamanho de Cristo. Literalmente. Literalmente, se Jesus não preencher você, querido, você acordar de manhã, aí é o que o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ser feliz comendo um miojo. E daí o dia que a gente morou num barracão em Anápolis, que chovia lá fora, eu chovia dentro do barracão e goteirava lá fora. Então, querido, você pode... Aí tem gente falando, não, eu só vou ser feliz quando eu estiver comendo carne. Não, querido, não importa se você está comendo miojo, se você está comendo picanha, se você está comendo lasanha, o que importa é com quem você está. Daniel, ele estava melhor na cova dos leões do que lá fora. Literalmente. Pensa, Daniel chega lá então, querido. Entenda isso na sua vida, se Cristo não for, o apóstolo Paulo falava, eu aprendi a viver contente. Então, eu falo, para mim não importa, para mim eu sou o mesmo menino que estava lá na África, andando a pé, tudo não muda nada. Para mim, querido, o que importa é eu estar com Cristo. É você acordar amanhã de manhã, pegar o eixão assim e falar, eu sou salvo. É você falar, eu sei onde que eu estou, onde que eu quero chegar. Isso é a graça da salvação, querido. Por isso que Davi, quando ele peca, Davi, ele não pediu para Deus restaurar o reino. Davi falou assim, Senhor, restitui em mim o que? A alegria da salvação. Por isso que tem um hino, né? O hino da harpa 291, que eu amo muito. E eu casei com uma mulher que é muito assembleana, ela vive cantando hino da harpa em casa. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. É igual eu falei ontem, querido, se você entrar aqui no presídio em Goiânia e deixar lá os melhores livros de filosofia, se você voltar lá 20 anos depois, não vai ter mudado a vida de ninguém. Mas deixa lá um monte de Bíblia e volta lá daqui 20 anos, para você ver se não vai ter uma igreja lá dentro. Então eu queria que você ficasse com essa mensagem no seu coração, querido. Entenda quem é Jesus na sua vida. O que ele veio fazer aqui na terra. Ele não foi mais um revolucionário. Ele foi o homem que mudou a história. Ele literalmente foi o homem que mudou a história. E quando a gente olha para a cruz, querido, quando a gente entende o que Cristo fez, a nossa vida é transformada. Literalmente, querido, quando a gente olha, literalmente, aí sabe o que acontece? Quantas vezes dentro do hospital eu fui, muitas vezes, a última pessoa a segurar a mão de uma pessoa que estava morrendo. Só que uma pessoa, quando está morrendo em Cristo, ela reflete tanto a glória de Cristo, que ela falava assim, eu não estou morrendo, eu só estou voltando para casa.
Mas eu vi muitas pessoas morrendo, desesperadas e falando, não deixa eu morrer não, porque ela não sabe para onde ela estava indo. Então que você possa entender quem é Jesus na sua vida, né? Eu quero convidar aqui Diego para estar orando, e né, que você possa entender, querido, quem é Jesus. Literalmente, as pessoas vão olhar e vai refletir a vida de Cristo em você. Literalmente, refletir Jesus na sua vida, um Cristo vivo, um Cristo que está ressuscitado, que não é um Cristo que está num escapulário, não, querido, Ele está vivo. A Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias. Daqui um pouco, esse culto vai acabar, e aí é você que vai saber, quando você sair daqui afora, a continuidade, se Ele vai estar com você ou não. Como o Diego sempre ensinou para a gente, aqui na igreja, querido, é só sobremesa, arroz e feijão é em casa, todos os dias. Literalmente, que Deus então possa abençoar muito a vida de vocês, amém? Amém, glória a Deus. Se você pudesse, coloque de pé. Quero orar com vocês. Quando você recebe essa palavra como palavra de Deus na vida de vocês,